Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, eu estou pregando no livro de Romanos, já é a quarta semana que nós vamos falar, e hoje nós vamos ler um texto um pouco mais longo, mas nós vamos terminar o capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 18, eu vou ler o primeiro, os irmãos leem o segundo, e assim sucessivamente, até o 32. É um texto um pouquinho longo, mas com paciência a gente vai chegar lá. Vamos lá. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. 19. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Dizendo que eram sábios, tornaram-se loucos, tolos, se tornaram tolos. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Vocês estão desanimando, hein? Não desanima não. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres se trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. 27. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Feche seus olhos, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua graça, Senhor, para essa noite. Fala ao nosso coração, ensina-nos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Paulo ele está na sua terceira viagem missionária. E a intenção de Paulo, ele tinha a intenção de ir na cidade de Roma, visitar a igreja de Roma. Ele fala que ele incansavelmente fazia orações pela igreja de Roma, porque ele amava aqueles irmãos, apesar de que Paulo ainda nunca tinha pisado na igreja de Roma.
mas eram irmãos, e ele tinha o desejo de ir para Roma, mas por alguns motivos, perseguições, na ocasião em que ele escreve essa carta, ele estava na cidade de Corinto, e a intenção de Paulo era chegar nos lugares mais longes, onde ainda não havia chegado o evangelho, e por ser impedido de ir a Roma, ele escreve essa carta. É o evangelho segundo Paulo, é a forma como ele enxerga o evangelho, as revelações que ele teve de Jesus, do próprio Jesus, como Deus falou com ele. Então ele escreve a carta de Romanos. É uma carta muito prática, mas também a teologia de Paulo está aqui. As revelações que ele teve a respeito do evangelho. O evangelho segundo Paulo está na carta aos Romanos. E ele começa no capítulo 1 falando da graça, do amor de Deus. Mas a partir do versículo 18, ele entende que é o seguinte: para que nós, seres humanos, a gente receba o evangelho, que é a boa nova. O evangelho significa boas novas, boas novas. Mas para que a gente receba a boa nova, a gente precisa primeiro da má notícia. E qual que é a má notícia? Que nós somos seres humanos e somos pecadores, e nós precisamos desesperadamente de um Salvador. Que na verdade, nós como seres humanos, nós realmente não prestamos. E aqui ele deixa isso bem claro a partir do versículo 18. Porque ele vai denunciar alguns pecados da humanidade. Denunciar alguns pecados da humanidade. E por causa desses pecados, nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. A questão é que ele começa dizendo, é um texto que vai falar da ira de Deus. No versículo 18 ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Às vezes, irmãos, a gente tem a ideia de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus que revela a sua ira, e o Jesus do Novo Testamento é um Deus bonzinho, que só age com amor, com graça, com misericórdia. Sim, isso é tudo verdade, mas parece que o Deus do Novo Testamento, ele não revela a sua ira. Porque quando você lê o Antigo Testamento, você vê a ira de Deus se manifestando de forma terrível. Certa vez, na rebelião de Coré, Coré, sua família, alguns outros se rebelaram contra Moisés, e a Bíblia fala que a ira de Deus se manifestou. E a ira de Deus foi visível. A terra se abriu. Se você lê o Antigo Testamento, a terra se abriu, e aquelas pessoas ali, famílias inteiras que se rebelaram, foram engolidas pela terra, foram tragadas, foram sepultadas ali. Em outra ocasião, a Bíblia fala de Nadab e Abiú, que eles ofereceram uma oferta estranha, ou seja, algo que não agradou a Deus ali no tabernáculo, no lugar santíssimo. Eles entraram no lugar santíssimo indevidamente, e eles foram fulminados por causa da ira de Deus. E às vezes a gente tem uma ideia de que a ira de Deus é quando Deus se revela através de catástrofes, ou através de manifestações visíveis aos olhos. É como se Deus, em algum momento, ele ficasse muito bravo com alguma coisa e mandasse raios lá do céu para destruir as pessoas. Mas na verdade não é assim, irmãos. A ira de Deus, ela se revela de várias maneiras. No Antigo Testamento ela se revelou de algumas formas, mas a questão é que a ira de Deus faz parte do caráter de Deus. Vocês estão aqui? Assim como Deus, ele é eterno, assim como Deus, ele é onisciente, assim como Deus é
onipresente, ou seja, os atributos de Deus, faz parte também do caráter de Deus a sua ira. Quando você pensa em alguém irado, qual que é a imagem que vem na sua cabeça? Alguém bravo, carrancudo, espumando, que na verdade quando você olha para alguém, o que foi? Espumando. Quando você olha para alguém e você vê aquela cara bem fechada, né? Você fala, não, aquela pessoa está brava, aquela pessoa está irada. Mas, meu querido irmão, a ira de Deus não é dessa forma. Não é que Deus ele está irado, com a cara fechada. Não. Na verdade, a ira de Deus é a indignação de Deus contra as nossas práticas pecaminosas. É a indignação de Deus contra as nossas ofensas contra Deus. É por isso que a Bíblia fala, a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Como que Deus revelou a sua ira a esse povo aqui? O que Paulo está falando? Na verdade, se você pensar, ele escreveu para os romanos. Se você pensar como que era o Império Romano na época em que Paulo escreveu essa carta. Se você ler as histórias dos imperadores romanos, são histórias de deixar qualquer pessoa de cabelo em pé. Alguns anos atrás, naquela época bem turbulenta, né, das eleições em 2018, rodou assim muitos áudios, muita coisa, e acabou que eu recebi um áudio de um certo pastor, assim, muito conhecido de São Paulo, e ele comparou, né, assim, alguns atos, alguns vídeos que estavam circulando de escolas, de perversão, assim, no Brasil e tal, ao que era o Império Romano, e de certa forma ele estava certo. Mas olha, irmãos, o que se fazia no Império Romano naquela época era terrível, terrível. Nero, que era o imperador nessa época aqui, uma vez ele se apaixonou por uma mulher. Diz que ele morreu muito novo, né, que ele acabou suicidando, ele gostava de teatro e tal, essa coisa toda. Quase todos os imperadores romanos eram homossexuais, mas a história fala que Nero se apaixonou por uma mulher, se casou com ela e acabou matando. Ele matou a esposa dele. E depois que ele matou a esposa dele, ele acabou se casando com outro homem, publicamente. E colocou lá a cama dele para todo mundo ver a consumação do casamento, publicamente. E assim, isso que eu estou falando era fichinha, porque eles eram terríveis. O imperador que veio antes de Nero, que era Cláudio, ele era terrível, a esposa dele era terrível. E nós estamos falando dos imperadores. Irmãos, se a liderança faz coisas terríveis, o que acontece com o povo? Faz coisas terríveis também. É o exemplo. Eles estão lá no topo, e era feito assim para todo mundo ver. Eles casavam com a própria irmã, com as irmãs deles. E assim, tem coisas que nem veio ao caso contar, mas eram terríveis. Então Paulo, ele está dizendo o seguinte, olha, a ira de Deus se revela contra toda essa imoralidade. Mas a ira de Deus nesse momento, ela não está se revelando com catástrofes. Deus não mandou fogo do céu para destruir a cidade de Roma, como ele fez com Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi destruída através de uma catástrofe. Mas na época de Paulo, não. A queda do Império Romano se deu de outra forma. Mas olha só, a ira de Deus se revela. Como que a ira de Deus está se revelando? Olha o versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Olha o versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus
as paixões infames. Olha o versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os... Você não está com sua Bíblia não? O próprio Deus os entregou. O entregou. Sabe como que a ira de Deus se revela? Muitas vezes, não é só através de catástrofes. Deus entrega às vezes as pessoas. É isso que você quer fazer da sua vida? Então eu vou entregar a você a sua própria sorte. E você faz da sua vida o que você bem quiser. Você quer ver um exemplo? Vocês estão aqui, irmãos? Presta atenção nisso daqui. No Antigo Testamento, você se lembra de Sansão? Sansão, ele começou a tomar um caminho na vida dele. E ele começou a desobedecer seus pais, ele não prestava conta das coisas que ele fazia. E olha que Sansão foi uma das maiores manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ninguém fazia o que ele fazia. Ninguém no Antigo Testamento, nem Davi, teve um nascimento igual que Sansão teve. A mãe dele foi visitada por um anjo. O anjo falou para os pais de Sansão: olha, esse menino que vai nascer aqui, ele vai ser nazireu, sobre o seu cabelo não vai passar navalha, ele não vai beber vinho, nem bebida forte, ele é separado, ele é escolhido. Ele foi uma grande manifestação de Deus, mas ele tomou caminhos de desobediência a Deus. E aí, quando ele começou a desobedecer a Deus, o que aconteceu? Chegou um dado momento, olha só, quando ele contou lá o segredo dele para Dalila, a Bíblia fala assim, que Deus já não estava mais com ele. O que Deus fez com ele? Deus abandonou, Deus o entregou, Deus abriu mão, falou: olha, você quer fazer isso daí? Você quer seguir esse caminho? Segue esse caminho. O que aconteceu com Saul? Você se lembra que Saul estava lá e ele começou a desobedecer? A Bíblia fala que Deus rejeitou. Está lá, ele chega para Samuel e fala assim: Samuel, até quando você vai ter pena de Saul, havendo eu rejeitado? É difícil concorrer com ele, né? Ele é bonitinho, né? Mas olha só, aqui, irmão, foca em mim aqui, presta atenção no que eu vou falar, para depois vocês não falar: o pastor falou isso, falou uma heresia lá na igreja. Presta atenção, olha só. Deus falou assim: Samuel, até quando você vai ter pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não seja mais rei? E Deus falou assim: com Saul eu não falo mais, eu não falo nem pelo Urim Tumim, que era aquela coisa lá do... Não dá para explicar, era uma forma que Deus falava lá no Antigo Testamento. Eu não falo mais com Saul por Urim Tumim, eu não falo mais com Saul através de profeta, e nem face a face, eu não falo mais com ele. Deus entregou Saul. Agora eu vou te dar um exemplo no Novo Testamento. João Batista, ele foi preso por Herodes, e a Bíblia fala que Herodes gostava de ouvir o que João Batista tinha para falar. E João Batista repreendia ele, falava: olha, você está errado de fazer isso, você casou com a mulher do seu irmão. E João Batista tinha uma palavra muito dura para Herodes. Mas Herodes só ouvia aquilo dali e ele não tomava posição. Tanto é que no final das contas ele acabou sendo enganado e cortou a cabeça de João Batista. Só que Jesus foi levado diante de Herodes. Diante de Herodes. No dia de Jesus ser crucificado, Jesus foi levado diante de Herodes. Agora vamos ver se isso é bom de Bíblia. O que Jesus falou para Herodes no dia que ele estava lá diante dele? O que Jesus, você está aqui? O que Jesus falou para Herodes quando Jesus foi levado diante de Herodes? Nada. Jesus não falou nada com ele.
Jesus falou com um ladrão que estava lá na cruz com ele, mas com Herodes ele não falou nada. Ou seja, o que Herodes tinha para ouvir, ele ouviu tudo de João Batista e ele não tomou posição. Em outras palavras, olha, já que você não ouviu, eu vou entregar a vocês, faça o que você quiser da sua vida. E olha só, irmãos, eu preguei 6 meses, quase 6 meses sobre a graça de Deus. É ruim pregar sobre a ira de Deus, né? E às vezes a gente fala coisas aqui que parece que até desconecta do evangelho que a gente está acostumado. Ouvir falar que Deus abandonou uma pessoa, quando a gente está acostumado a ouvir assim, Deus jamais vai abandonar você, Deus jamais vai abrir mão de você, no sentido de que o dia que Sansão se arrependeu, quando ele estava lá girando aquele moinho, Deus abriu mão dele, mas o dia que ele se arrependeu, a Bíblia fala assim, todavia o Senhor se lembrou de Sansão e seu cabelo voltou a crescer. Deus restabeleceu o pacto com ele, mas tem uma hora que Deus abre mão. E talvez eu e você, a gente está acostumado a ouvir, olha, Deus jamais abre mão de você. Cuidado, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. E vou ler de novo o versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens. O que é entregar, irmãos? Entregou tais homens à imundícia. Por causa disso, quando alguém fala assim para você, por causa disso, é a conclusão, você tem que saber o porquê. Por quê? Por causa disso, Deus entregou Deus às paixões infames, as paixões. Sabe por quê, irmãos? Deus ele começa a se revelar. Deus ele começa a se revelar às pessoas. O próprio texto vai dizer, né, que o que de Deus se pode conhecer é revelado pelas coisas criadas. Então Deus se revela. O livro de Hebreus é um versículo que eu sempre falo, né? Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus falado muitas vezes e de várias maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. Então Deus ele se revela através das coisas criadas. Ele se revelou no passado através dos profetas. Ele continuou se revelando através do seu Filho. Deus fala muitas vezes e de várias maneiras. Amém, meu irmão? De maneira que qualquer pessoa, mesmo que ela nunca tenha ouvido falar de uma página sequer da Bíblia, se ela chegar na natureza e olhar para o céu, olhar para as estrelas, olhar para o universo, ela vai falar assim, não, só pode haver alguma coisa maior que criou todas as coisas. Porque é impossível a pessoa não olhar, né? O salmista vai dizer que os céus revelam a glória de Deus. É impossível a pessoa não olhar para a natureza e não ver a presença de Deus, não ver a glória de Deus. Aí você pode falar assim, pastor, e o ateu? O ateu ele tem que fazer um esforço muito grande para ele ser ateu. O dia que ele fechar o olho, ele vai deixar de ser ateu na hora, o dia que ele morrer. Mas ele faz um esforço muito grande para ele ser ateu. E Deus vai se revelando através das coisas criadas. Deus coloca pessoas no seu caminho para falar com você. Deus coloca... eu gosto de dar esse exemplo, né? Se você assistir aquele filme lá, o Todo-Poderoso, não sei se é no 2, mas ele está lá dirigindo, aí ele está falando, Deus fala comigo, aí aparece lá um outdoor, Deus falando com ele não dá atenção, aí aparece uma outra coisa, ao longo daquele caminho, Deus está falando com ele de várias maneiras. Na verdade a nossa vida é assim, Deus se revela a cada um de nós de várias maneiras, mas às vezes as pessoas começam a desprezar Deus, e Deus vai insistindo, Deus vai insistindo, Deus vai insistindo, e Deus vai insistindo, Deus vai insistindo, Deus fala muitas vezes,
e de várias maneiras, até que um dia Deus os entregou. Deus os entregou tais homens à imundícia. Mas por que Deus entregou? Por que Deus entregou esses homens? Versículo 21. Vou ler o 20, só para... Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Indesculpáveis. Aí, versículo 21, ele vai falar por que Deus entregou. Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O que é tornar nulo o próprio raciocínio, irmãos? Se você olha para as coisas criadas, se você é inteligente, se você começa a estudar, você tem que anular os seus próprios pensamentos, anular seu próprio raciocínio, para negar a existência de Deus. Era isso que as pessoas estavam fazendo, e é isso que as pessoas fazem até hoje. Versículo 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves quadrúpedes. Ou seja, as pessoas começaram a adorar imagens, a adorar animais. Até hoje, se você for na Índia, tem 3 milhões de deuses lá, adora a vaca, adora o rato, e não conseguem dar glórias a Deus. Versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens às imundícias, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Está aqui uma coisa interessante, né? Mudaram a verdade de Deus em mentira. Como as pessoas gostam de acreditar em mentiras. É incrível que as pessoas realmente têm que fazer um esforço grande para isso, mas elas fazem, elas gostam de acreditar em mentiras. Sabe por quê? Porque a verdade ela dói às vezes. A verdade machuca às vezes. A verdade ela incomoda a gente. Mas a verdade liberta, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade cura. Não dá para você tratar um câncer com esparadrapo. Você tem que ir lá no médico, você tem que fazer a quimioterapia, tem que passar por um processo doloroso. A verdade é isso daí. Ela machuca, mas ela cura. Mas as pessoas gostam de acreditar em mentira. Mudaram a verdade de Deus em mentiras. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentiras, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. E aí ele vai falar aqui nesse texto, ele vai denunciar o homossexualismo, ele vai denunciar a questão das relações múltiplas, né? Das múltiplas relações. Até a esposa do imperador Cláudio, ela era terrível. Então ele está falando da maldade do homem, da impureza do homem, da imoralidade do homem. E se você quer ver uma nação realmente ser completamente destruída, basta você olhar para a história das nações que se envolveram em imoralidade. E o maior exemplo disso é o próprio Império Romano. Porque se você olhar as leis, né, a forma de governo, o exército de Roma, se eles fossem
íntegros. O Império Romano existia até hoje. A forma de governo que a gente tem no mundo até hoje vem do Império Romano. É baseado lá no parlamento, né, romano. Até hoje. O exército de Roma era quase que imbatível. Mas por causa da imoralidade, Deus entregou, Deus abriu mão. O texto, na verdade, ele fala de quando Deus abandona uma pessoa, quando Deus abandona um povo e quando Deus abandona uma nação. É disso que o texto está falando. Por quê? Porque até as mulheres deixaram o modo natural, deixando o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural das mulheres, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Entregou, aí ele fala de novo, entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. É como se Deus estivesse falando assim: olha, faça o que você quiser da sua vida. Você quer fazer isso daí com sua vida? Então faça, eu não vou intervir mais, você é livre. Você não precisa de mim, você já deixou bem claro que você não precisa de um Deus na sua vida, você não precisa de um pai na sua vida. Eu me revelei a você de várias maneiras e muitas vezes, mas você não quis. Então, você quer saber? A minha ira vai se revelar comigo me afastando de você. Em outras palavras, é isso. Foi assim a manifestação da ira de Deus. Só que um dia essas pessoas realmente elas vão ter que prestar contas. Quando você vê no Apocalipse, né, a ira do Cordeiro se revelando, eu já vou encerrar, irmãos. Estão cansados? Eu sei que estão. Mas quando você vê no Apocalipse a ira do Cordeiro se revelando, aí sim, todo olho verá nessa manifestação, mas hoje não. Hoje a ira de Deus se revela quando Deus ele se afasta daquela pessoa. Quando Deus abre mão daquelas pessoas. Mas pastor, e a graça de Deus? A graça de Deus funciona da seguinte forma: uma vez, o mesmo que Deus tenha deixado essa pessoa, entregado essa pessoa, uma vez que essa pessoa ela se arrependa, Deus imediatamente se volta para ela. Acontece, irmãos, que até que essa pessoa se arrependa, Deus entrega essa pessoa. E aí ela vai sofrer as coisas que todo mundo está sujeito aqui nessa terra, quando essa pessoa é abandonada por Deus. Talvez você nunca ouviu isso na sua vida, que Deus, Ele pode abandonar alguém. Porque é uma palavra forte falar. Mas Deus abandona, Deus entrega. E Deus entregou uma nação, um povo inteiro, para que eles seguirem seu próximo caminho. Eu não sei se você um dia, eu nunca pensei nisso, mas talvez valha a reflexão. Um dia sem Jesus na sua vida. O que seria da sua vida? O que seria da minha e da sua vida se Jesus virasse para a gente e falasse assim: filho, eu estou abrindo mão de você, porque você não me escuta mais. Talvez, pelo fato de nós desprezarmos consistentemente, sistematicamente a Deus, talvez um dia Ele fale: olha, filho, eu já falei demais com você. Tudo que você podia receber, você recebeu, e mesmo assim você não me ouviu. Talvez agora o meu silêncio você me escute. Então, meu querido irmão, talvez a gente precisa fazer essa reflexão. Será que eu não estou desprezando as coisas que Deus está falando comigo? Será que não entra aqui e está saindo por aqui, e eu não acordei para aquilo que Deus está falando comigo? Será que não é hora de eu tomar uma posição para não acontecer comigo, ou o que aconteceu com Herodes, que quando Jesus estava diante dele, Jesus não falou nada? Vamos ficar de pé? Vamos orar?
Feche seus olhos. Coloca a sua vida diante de Deus. Fala, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor Deus, jamais me abandone, Senhor Deus. Não deixe o meu coração tão duro, Senhor Deus, tão endurecido, que eu não seja mais capaz de ouvir a Tua voz, Senhor. Não me deixe tão enganado, Senhor Deus. Não me deixe amar tanto a mentira ao invés da verdade. Não me deixe, Senhor Deus, desprezar a justiça, Senhor. Ó Deus, não me deixe, Senhor Deus amado, me enveredar nesse mundo, Senhor Deus, com os pensamentos desse mundo, ó Deus, com as ideologias deste mundo, Senhor Deus, mas que a minha mente esteja firme, ó Deus, na Tua verdade, na Tua palavra, nas coisas que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor Deus. Eu oro pela vida dos meus irmãos aqui, por essa igreja, por cada um dos Teus filhos que estão presentes aqui. Abençoa a nossa vida, Senhor Deus, leva-nos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus, em nome de Jesus.